Direto de Dourados, do interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que 1/3 dos eleitores são candidatos a vereador. Este é o podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu domino a arte de enviar e receber fax. E eu sou Vinícius de Almeida e no primeiro episódio eu aprendi para que serve o microfone. Eu sou o professor Fernando Machado e eu vou assistir a novela Pantanal. Agora vai ver. Pessoal, gostaria aqui de agradecer, estou emocionado, quase chorando. Se você estivesse me vendo agora, você veria lágrimas saindo pelos meus olhos, com relação à receptividade e ao carinho dos nossos queridos seguidores que nos honraram aí, seguindo o nosso Instagram, ouvindo o nosso podcast. Foram diversas manifestações aí, agradecendo a nossa iniciativa, parabenizando. Já tivemos aí algumas sugestões de roteiro, alguns assuntos, e fica aqui o nosso muito obrigado a você que nos ouviu e a você que interagiu conosco aí em qualquer uma das plataformas sociais que nós estamos. É isso aí, pessoal, agradeço mesmo aí, a gente aqui recebeu muito feedback positivo, como o Fernando comentou, e fortalecendo aqui o pedido, pessoal, segue a gente lá nas redes sociais, acompanhe a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós também estamos com o nosso programa disponibilizado em várias redes de streaming, como o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast. Quanto mais assim a gente puder receber esse feedback de vocês, melhor a gente vai aperfeiçoando aí no programa. Achei que você ia jogar pra mim, ia falar alguma coisa, mas tá já. Jogando aí também pro Fabrício. O caso de hoje é tiros em condomínio. O encontro entre jovens se tornou uma tragédia no dia 12 de julho. Naquela tarde, Isabela Guimarães, de 14 anos, foi à casa das amigas, como fazia com frequência. Horas depois, a jovem foi morta com um tiro no rosto. Após o disparo, Isabelle ficou caída e completamente ensanguentada no chão de um banheiro da residência. Durante 50 dias, a Polícia Civil de Mato Grosso investigou o caso. Laura, também de 14 anos, relatou à polícia que disparou de modo acidental em Isabelle. A adolescente argumentou que se desequilibrou enquanto segurava duas armas. No depoimento à polícia, Laura classificou o disparo contra Isabelle como um trágico acidente e disse que não poderia conceber tirar a vida de sua melhor amiga. As investigações da Polícia Civil contrariam a versão da jovem. As apurações concluídas nessa semana indicaram que Laura atirou intencionalmente por ser adolescente. Ela deve responder por ato infracional, análogo ao homicídio doloso, quando há intenção de matar. A defesa da família de Laura contesta as apurações da polícia e afirma que as investigações foram concluídas de modo apressado. A empresária Patrícia Ellen Guimarães, mãe de Isabelle, não acredita na versão de Laura. Ela afirma que nunca teve dúvida de que o disparo contra a filha foi intencional. Percebi desde o começo que a família de Laura queria fazer parecer que o que aconteceu com a minha filha foi um acidente, mas eu sei que não foi. Laura praticava tiro esportivo desde o fim do ano passado, assim como seus 3 irmãos. Ela participou de 2 competições e venceu uma delas. Adolescentes como Laura podem praticar tiro esportivo sem precisar de autorização judicial. A medida de maio de 2009 define que jovens a partir de 14 anos precisam apenas da permissão dos responsáveis para que possam praticar atividade com armas. Laura, sua irmã gêmea e Isabelle moravam no mesmo condomínio em uma área nobre de Cuiabá. Elas eram amigas há cerca de 2 anos. Patrícia, mãe de Isabelle, afirma que sempre foi extremamente zelosa com os filhos. Ela também é mãe de um garoto de 12 anos. A empresária afirma que sabia que a família de Laura praticava tiro esportivo, mas diz que não imaginava que as armas estivessem ao alcance de todos. A minha filha nunca me contou isso. Acreditava que fosse um local seguro. Na tarde daquele domingo, 12 de julho, o adolescente Marcos, de 16 anos, atraiu os olhares da família de Laura, sua namorada, após chegar sozinho à residência com um case, uma espécie de maleta com 2 pistolas. Orgulhoso, o jovem exibiu as armas com as quais disse ter vencido 2 campeonatos. Ele retirou o carregador de munições de uma das armas, uma pistola calibre 380, e os moradores a manusearam, enquanto o adolescente exaltava as qualidades do objeto. Marcos era praticante de tiro esportivo desde o início de 2017. Para que ele pudesse fazer a atividade 3 anos atrás, os pais tiveram que pedir autorização à justiça. A família do jovem também possui registro como CAC.
As armas estão em nome do pai dele, que é adepto do tiro esportivo há 10 anos. O adolescente alega que levou as armas a pedido do pai de Laura, o empresário Fernando. Marcos afirma que no dia anterior treinou em um clube de tiro junto com o sogro e reclamou que o gatilho de sua arma estava duro. Fernando, segundo o jovem, teria se prontificado a arrumar o problema. Em depoimento, o pai de Marcos disse que o filho levou a pistola calibre 380 por engano. Ele afirmou que o adolescente queria levar apenas a arma calibre 38 para ser consertada por Fernando. No entanto, o jovem, segundo o pai, não notou que a 380 também estava na maleta. Marcos não poderia ter levado as pistolas à casa da namorada. Segundo a legislação, atiradores esportivos somente podem transportar as armas em direção ao clube de tiro. Além disso, os adolescentes precisam estar acompanhados do responsável pelo armamento. Naquela tarde de domingo, Isabelle foi à residência de Laura para fazer uma torta de limão. Segundo Patrícia, a filha disse que voltaria após o jantar. Por volta das 21h50 depois do jantar, Marcos colocou o carregador na pistola 380 e relatou à polícia que Laura não percebeu que ele havia recolocado as munições. Ele guardou novamente a arma no case, a outra estava sem munições e colocou uma luva entre as duas pistolas para protegê-las. O adolescente disse à polícia que não seria possível ver um disparo acidental da forma como ele deixou a pistola naquela maleta. Ele relatou que para que a arma disparasse, alguém teria que manobrar o ferrolho dela para que a munição do carregador subisse para a câmara, de onde sai o disparo. O jovem deixou o case na residência da namorada e disse que o pai buscaria as pistolas no dia seguinte. Segundo familiares de Laura, ele tinha medo de ser parado em uma blitz com armas. Às 21h59, Marcos foi embora junto com o irmão de 19 anos, que o buscou no condomínio. Segundos após se despedir do namorado, Laura pegou o case. A polícia, ela disse que iria guardar as armas no quarto dos pais, porém decidiu passar em seu próprio quarto antes para ver que Isabelle estava no cômodo. No banheiro do quarto, Isabelle fumava um cigarro eletrônico. Laura disse que chamou 2 vezes pela amiga, mas não obteve respostas. A polícia, Laura relatou que bateu na porta do banheiro do seu quarto e derrubou o case. O objeto, segundo a jovem, abriu as 2 pistolas, foram expostas, sendo que uma delas teria caído parcialmente fora da maleta. A adolescente afirmou que abaixou para pegar as armas, empunhou uma delas com a mão direita e equilibrou a outra com a mão esquerda em cima do case que estava aberto. Em seguida, conforme o depoimento, ela se desequilibrou ao segurar a maleta com a arma em uma mão. Por isso, segundo o relato de Laura, ela colocou uma arma sobre a outra para buscar equilíbrio. Logo que conseguiu ficar em pé, nesse momento, de acordo com a adolescente, a pistola 380 disparou acidentalmente. A jovem disse que não percebeu se Isabelle havia aberto a porta do banheiro antes do tiro. Laura afirmou à polícia que não sabia dizer se havia apertado ou não o gatilho antes do disparo. O tiro atingiu a narina esquerda de Isabelle, atravessou o osso maxilar, penetrou o crânio dela, dilacerou as estruturas do tronco encefálico e saiu pela região da nuca. A adolescente caiu no chão do banheiro. No depoimento à polícia, Laura disse que fechou os olhos e começou a gritar o nome de Isabelle após o disparo. Ela afirmou que evitou olhar em direção à amiga, com medo de que poderia ter ocorrido. Em seguida, conforme seu depoimento, seu irmão chegou ao quarto após ouvir o barulho. Pediu que ela guardasse as pistolas e gritou por socorro. Laura contou que correu em direção ao closet dos pais e guardou o case com as armas. O caso levantou o questionamento. Afinal, a jovem atirou intencionalmente na melhor amiga? O inquérito, que tem mais de 1000 páginas em 8 volumes de documentos, contradiz a versão de Laura sobre o tiro. As respostas começaram a surgir a partir de um laudo feito pela Polícia Oficial de Identificação Técnica, Politec, de Mato Grosso, que apontou que a Laura também estava dentro do banheiro quando disparou. Isso porque as análises revelaram que o tiro foi dado a 1,44 m de altura e a uma distância de 30 centímetros do rosto de Isabelle. Uma perícia revelou que a pistola da qual saiu o disparo não pode produzir tiro acidental. Segundo essa análise, nas condições relatadas por Laura, a arma precisaria estar carregada, engatilhada e destravada mediante o acionamento do gatilho, para que pudesse disparar. O delegado Wagner Bassi, um dos responsáveis por conduzir o inquérito, afirmou em coletiva que a imprensa, na quarta-feira, 2 de setembro, que não havia dúvida de que Laura sabia que a arma estava com munição antes de disparar contra a amiga, pelo conhecimento que a adolescente tem sobre o assunto.
Bassi ressaltou que Laura é devidamente capacitada para usar arma de fogo. Ele mencionou que a adolescente conhece regras e técnicas de segurança das armas, pois são informações ensinadas logo que uma pessoa começa a praticar o tiro esportivo. Segundo as apurações, Laura chegou ao seu quarto, deixou a maleta em cima do móvel e a abriu. Pegou a pistola que estava carregada e foi ao banheiro, onde Isabelle fumava o cigarro eletrônico. Elas ficaram no banheiro por volta de 1 minuto e 18 segundos. Neste curto período, segundo o delegado, a munição foi carregada e Laura disparou contra Isabelle, que caiu com um cigarro eletrônico e uma bolsa pequena que carregava. As análises da perícia encontram manchas de sangue na pistola 380 e na roupa de Laura. A jovem chegou a trocar a blusa pouco após o disparo, sob a alegação de que se sentia mal e permanecer com a peça com o sangue da amiga. A apuração revelou que não havia sangue na maleta nem na outra arma. Isso indicou, segundo a polícia, que esses objetos não estavam próximos a Laura no momento do disparo, como ela havia dito no depoimento. A Polícia Civil concluiu que a versão de Laura não é coerente com as provas recolhidas nas investigações. As apurações revelam que a adolescente atirou e assumiu o risco pela morte da amiga. Desde o início das investigações, a polícia buscou detalhes sobre a amizade de Isabelle e Laura. Em depoimento, Laura disse que Isabelle frequentava sua casa quase todos os dias, principalmente porque moravam no mesmo condomínio. Ela afirmou que as duas nutriam uma íntima amizade fraternal e negou que elas tenham tido qualquer discussão no dia do disparo. Em seu depoimento, Marco disse que a namorada e Isabelle eram melhores amigas. O adolescente comentou que Isabelle brincava que Laura não dava mais atenção para ela desde que começou a namorar com o jovem no ano passado. Patrícia conta que nunca observou problemas entre Laura e a filha. Porém, comenta que as adolescentes estavam mais afastadas desde o fim do ano passado, quando Laura começou a namorar. A Isabelle me disse que o namoro da amiga era tóxico porque o rapaz era ciumento e manipulador e fez com que Laura se afastasse dos amigos. Segundo Patrícia, Isabelle e Laura mantiveram um bom relacionamento apesar do afastamento. Minha filha acabou se aproximando mais da outra gêmea, irmã de Laura, nesse período. Não sei dizer se havia ciúmes do casal Laura e Marcos em relação a Isabelle, mas a minha filha era muito bonita, inteligente e espirituosa. Não sei dizer o que aconteceu naquele dia, detalha a Patrícia, mãe de Isabelle. A empresária acredita que, segundo antes do disparo, pode ter ocorrido algum desentendimento entre Isabelle e Laura. Uma adolescente está com o cérebro em formação. Como eles tratavam a arma como um objeto normal, será que ela não achou que seria normal atirar contra minha filha naquele momento? Pergunta a mãe de Isabelle. Os adolescentes, os 3 irmãos de Laura, Marcos e um vizinho da família, que também foi à casa naquele domingo, afirmaram que não presenciaram qualquer discussão na residência em 12 de julho. A polícia vasculhou os celulares dos jovens, exceto o de Isabelle, que os técnicos ainda não conseguiram desbloquear. Nos dados aos quais os investigadores tiveram acesso, não foi identificado nenhum desentendimento. Segundo o relatório da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, Laura e Isabelle tinham uma boa relação de amizade. No documento, há uma conversa na tarde do 12 de julho. No diálogo, as adolescentes trocaram selfies em clima de amizade. O delegado Wagner Bassi afirmou que somente Laura pode explicar o motivo do disparo contra a amiga. Um trágico desfecho de uma amizade. E agora, meus amigos, o que será que vocês prepararam pra gente? Mas que história, hein? Que história. Bom, essa semana aí eu passei aí quase 2 ou 3 dias sem dormir, estudando a fundo esse tema, para trazer aqui uma análise no que se refere ao dever do Estado de fiscalização. Explica-se. Esse crime ele envolveu armas que em tese seriam armas legais. Por quê? Porque ambas as famílias, tanto do namorado, como foi citado na notícia, quanto da família no qual houve a prática do crime, eram praticantes de tiro esportivo. São os famosos CAC, na sigla aí dos que manuseiam armas, que praticam, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Então são pessoas que tinham o registro dessas armas para uso esportivo, para a prática aí do tiro esportivo. Perfeito. A partir dessa análise, nós temos que considerar a quem cabe fiscalizar armas no Brasil. No Brasil, nós temos o Estatuto do Desarmamento, que ele, como regra, ele proíbe a utilização de armas, contudo, ele permite em algumas situações forças policiais, empresas de segurança
e autoriza para o cidadão atendidas algumas exigências. O conceito de poder de polícia, Fabrício e Vinícius, ele está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aí você faz a sua cara de surpresa, né? Por que conceito de poder de polícia, que é uma matéria de direito administrativo, está lá no Código Tributário Nacional? Para poder cobrar. Não, a explicação é simples, porque não tem código administrativo, né? Nós não temos código no direito administrativo, né? Então temos que usar o código dos outros. De tão desorganizado que é o direito administrativo. Eu não digo desorganizado, eu digo dinâmico, né? Então por isso nós não somos engessados em um código único. Vocês romperam o processo da codificação. Exato, nós já somos transdisciplinares, né? O conceito de poder de polícia nada mais é do que uma prerrogativa que o Estado tem de limitar o exercício de direitos individuais para a proteção de toda a coletividade. Então, quando o Estado vem e fiscaliza o porte e a posse das armas de fogo, o Estado, então, ele está ali restringindo a sua utilização, tendo em vista a proteção de toda a coletividade. Perfeito. Atualmente nós temos duas normas que regulamentam essa possibilidade do cidadão ter acesso à arma de fogo, que é o Decreto 9847 do ano passado e a IN 174, agora bem recente, publicada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública. Basicamente, essas normas, elas organizam o conjunto de medidas de fiscalização do Estado. Nós temos dois cadastros principais, que é o SINARM e o SIGMA, que são cadastros... SINARM, Sistema Nacional de Armas, SINARM. Né? Achei que era CIARM. Não é o CIARM, né? Seria uma boa propaganda para o governo, mas não, né? Nessa plataforma que elegeu o atual presidente, né, do cristão armado, seria bom, né? CIARM, mas não, é SINARM, né? O SINARM, ele é gerido pela Polícia Federal, enquanto o SIGMA é gerido pelo Exército Brasileiro, que faz então esse cadastro, esse acompanhamento das armas. É como se fosse o Facebook das armas do Brasil, né? Todas as informações relativas à aquisição, ao armazenamento, o depósito, a circulação de armas, ele deve constar nesse cadastro para que as armas sejam consideradas legais, né? Caso que nós podemos ter acesso pelas notícias, claro que nós não acessamos o inquérito policial, verificou-se que essas armas, elas eram armas que não estavam de acordo com a legislação brasileira, uma vez que havia ali algumas modificações nas armas e que não havia o direito de se transportar aquelas armas, né? Elas eram armas legais, mas que deveriam permanecer na residência, não havia ali a possibilidade de trânsito com aquelas armas, o que coloca então os responsáveis em uma condição de ilegalidade, né? As normas que nós temos sobre armas, elas estabelecem alguns requisitos que nós temos para que a pessoa possa ter acesso. Seria o conceito do cidadão de bem, né? O que é um cidadão de bem, né? Seria aquele que tem mais de 25 anos, que tenha documento de identificação pessoal, que não tenha antecedentes criminais, tenha idoneidade moral e apresente comprovante de ocupação lícita, residência fixa. Eu vou falando aqui, Vinícius e Fabrício, veja se vocês se enquadram nesse requisito, né? Até aqui tudo certo, né? 25 anos, documento pessoal, idoneidade moral, ausência de antecedentes criminais, né? Não sei. Ocupação lícita, residência fixa, até aqui tudo bem, né? Agora talvez eu possa excluir vocês nesse requisito, né? Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, né? Então esses são os... Vou ter que tirar da minha... Aí eu jogo Battlefield e eu sei acertar as pessoas, eu manuseio bem. O problema é conseguir o laudo, né, do jogo para levar lá na Polícia Federal, né? Se eles vão aceitá-lo, né? É só acertar o psicólogo. É só acertar o psicólogo, é uma boa sugestão. Já demonstra que você está reprovado no teste, né? Então, desse modo, cabe ao Estado, em algumas atribuições junto à Polícia Federal, em outras junto ao Exército Brasileiro, a fiscalização das armas no país. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é que toda atividade que você joga para que o Estado fiscalize, você tem um sério risco de não ser fiscalizado corretamente, porque o Estado brasileiro tem ali as suas dificuldades, as suas limitações. Das suas próprias atividades, quiçá, né? Eu sempre quis usar a palavra quiçá, realizar ainda atividade de fiscalização
dos particulares, né? Então nós temos essas questões. Quais são as implicações nesse caso? As implicações é que os proprietários destas armas, eles poderão responder, uma vez que há previsto na própria norma a chamada omissão de cautela, que é quando o proprietário da arma ele deixa de observar ali os cuidados necessários e permite que um menor, né, o que no direito penal é chamado de menor, permite que o menor, né, ele tenha acesso a uma arma de fogo. Então há a responsabilidade do proprietário desta arma pela chamada omissão de cautela, né? Mas diga aí, Fabrício, como é que você pode contribuir com o nosso episódio hoje? Diga, Vinícius, pelo roteiro. Eu acho que eu vou roubar a oportunidade aqui. Deixa eu comentar umas coisas aqui sobre o que foi lido. Tem uma coisa bem interessante de se comentar em relação ao fato em si, em relação aos adolescentes. Primeiro ponto, adolescente não comete crime. Na verdade, criança e adolescente não comete crime. Eles cometem ato infracional, que é um ato análogo a um crime ou uma contravenção penal. E isso está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque, assim, querendo me adentrar nessa área que é o direito penal, mas doutrinariamente, de forma majoritária, fala que o crime é aquilo lá que tem um fato típico, antijurídico e culpável, né? Algo mais ou menos assim. Na culpabilidade é que você não consegue colocar o menor, a criança ou adolescente. Por causa disso, para responsabilizar a figura do ato infracional, aquilo que é idêntico a um crime, mas terá um tratamento jurídico diferenciado. Um quase crime. É um crime, é um quase crime mesmo. Ótima definição. Eu vou ficar em silêncio porque é direito penal. E aí, as consequências da prática de um ato infracional vai depender se for uma criança ou um adolescente. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se for uma criança, ela vai receber apenas medidas de proteção. Agora, se for um adolescente, vai poder receber medida de proteção, mas também medidas socioeducativas. E qual a diferença de criança e adolescente? A idade? A idade. Criança é 12 anos incompleto, né? E aí o adolescente é dos 12 anos até os 18 anos incompleto. Uma coisa engraçada, cara, é a menor fase da nossa vida, teoricamente, né? A menor fase da nossa vida, a adolescência. Tá, o quê? 6 anos, né? Pela matemática deu 6 anos. Muito relevante essa informação. Eu acho que segundo os psicólogos, segundo os psicólogos, adolescente já vai até os 25. Espero que faça diferença, achei bem relevante essa informação. Você vê que hoje tem o jovem, né? O jovem é dos 15 aos 29, segundo o Estatuto da Juventude. Você lembrou de quando você assistia Malhação, né? Foi isso, Não, né? eu lembrei quando era jovem. Mas vamos lá, continuando. Já tá com 30, velho? 31, cara. Obrigado por me ajudar a divulgar essa informação aí. Não pedi essa idade, eu já tinha 30, só fala aqui. Eu pensei que fosse mais pelo estado. Mas enfim, vamos lá, continuando. Então, criança e adolescente praticam um ato infracional, mas a consequência disso aí é diferente. Criança, proteção, adolescente, medida de proteção ou então socioeducativa. Sobre as medidas socioeducativas, o ECA ele apresenta assim, um rol de quais podem ser aplicados. Advertência, serviço prestado à comunidade, semiliberdade, liberdade assistida e internação. Para que seja aplicada uma dessas medidas socioeducativas, existe uma necessidade, o ECA até estipula isso, de que sejam preenchidas com os requisitos, como por exemplo, a capacidade do menor em cumprir, as circunstâncias e a gravidade da infração. Só que em relação à pena da internação, tem uma coisa que é interessante. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já fala assim, olha, se o ato infracional ele foi praticado em grave ameaça ou violência à pessoa, poderá, não é que necessariamente tem que ser, diferente do direito penal, né, que normalmente é uma coisa assim bem 880, uma coisa bem encaixada, poderá ser aplicado a medida de internação. E aí, a medida de internação, ela tem um prazo, na verdade, em aberto. O tempo máximo que um adolescente pode ficar internado é 3 anos. Só que o juiz, quando ele fixa a pena, essa medida, ele não fixa um prazo certo, diferente do direito penal, né? Quando o juiz lá dá a sentença condenatória, fala assim, o cara vai cumprir tantos anos em regime tal, não sei o quê. No Estatuto da Criança e do Adolescente, não há, na verdade, a imposição, na verdade, não tem que ter prazo, cara. Não tem que ter prazo.
O juiz, na verdade, ele vai ter que colocar a pena de uma forma indeterminada para que a cada 6 meses seja feita uma avaliação daquele adolescente em relação ao como ele está se desenvolvendo na pena. Só que tem uma coisa importante, por mais que parece que nesse caso aí a gente possa falar na medida socioeducativa de internação, como eu falei, não significa necessariamente que o juiz vai ter que ser obrigado a aplicar essa medida. Não é que nem o direito penal, que é tudo certinho. Na verdade, inclusive a internação, ela segue alguns princípios, como brevicidade, excepcionalidade, condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Aí o juiz vai ter que analisar, se nesse caso concreto, será que essa aqui é a melhor solução? Será que essa aqui é a melhor pena? E aí a gente volta naquela da informação extremamente útil da menor fase da nossa vida. Como eu falei, é 3 anos no máximo. Tipo, metade da adolescência da pessoa, cara. Olha o peso que é isso, né? Bom, mas sei que eu podia comentar aí sobre essa questão do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, Fabrício? Você pode iluminar a gente aí? Iluminar-vos-ei, mas não sei se vai ajudar. Aqui é direito privado funciona e resolve todos os problemas causados pelo direito público, né, gente? Então vamos tentar resolver. Deixa eu pegar aqui meus alfarrábios para a gente chegar lá. Bom, a questão que paira aí é analisar a responsabilidade da menor que, em tese, praticou o disparo e dos pais, tanto da menor que praticou o disparo quanto do menor que levou as armas até lá. Qual que é a responsabilidade deles. O Código Civil ele tem também um conceito de ato ilícito, não é só o direito penal que conceitua o ato ilícito do direito penal é o crime, no ECA é o ato infracional, para o direito civil é ato ilícito. Então é uma conduta por ação ou por omissão, por dolo ou por culpa, que acaba por causar dano na outra pessoa. Nem que esse dano seja exclusivamente moral, sem um reflexo patrimonial, sem um reflexo material. Artigo 186, né? Parabéns, Fernando. Obrigado, esse eu gravei. Esse é o primeiro semestre da faculdade. Não, segundo semestre da faculdade. Agora, esse é o conceito de ato ilícito. O artigo lá no Código Civil também fala que aquele que comete o ato ilícito é obrigado a indenizar. 927. Parabéns também. Mais um. 5 pontos para a Grifinória. Isso. Também dizem em outra parte que a indenização mede-se pela extensão do dano. Não deu? Esse não foi. Aí não força também. Esse é o 944. Com 186, 927 e 944, você fecha toda a responsabilidade civil. E aí tem alguns detalhes, alguns pormenores. Então, quem causou o dano? Quem matou? Quem contribuiu com isso? Quem forneceu o armamento? Também contribuiu, causou o dano. Estabelecendo uma relação de causa e efeito entre o dano, a morte e a ação praticada, surge o dever de reparar. Então, os menores têm que reparar. Contudo, menor às vezes não tem como reparar dano algum porque não tem patrimônio, não tem meios para fazer isso e isso não viria a acontecer. Na nossa legislação, também no Código Civil, ele diz que são responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, os pais responderão pelos prejuízos causados. A menor? Não, porque a menor faleceu, morreu. Mas a família dela, os seus pais, tem direito de pleitear uma indenização, seja uma indenização decorrente de dano moral, pela perda da filha, um abalo psicológico, uma desestruturação naquela família que vai acontecer, que já aconteceu, e reflexos que surgirão disso, não só pela morte, mas pela maneira que aconteceu, essa indignação, essa revolta, tudo isso causa uma perturbação psicológica e o direito busca uma forma de reparar transformando isso em pecúnia, em dinheiro. O direito não tem uma outra maneira no direito privado de reparar a não ser transferido isso em pecúnia. Aí nós podemos pensar em todos os reflexos dos danos causados, conseguir apontar tudo isso para mensurar essa indenização. Então a soma assim, de todas essas dores sentidas vai fazer a diferença na hora de quantificar. O juiz, na hora de quantificar, ele vai analisar tudo isso. Provavelmente a família vai se valer de um laudo psicológico, dos familiares, e aí todo mundo ali próximo, sentiu alcançado, pode pleitear, inclusive os irmãos dela, tudo pode pleitear essa indenização. E os pais, tanto do rapaz que deixou as armas lá, porque foi o armamento dele, ele agiu de forma culposa por ser negligente, deixar o armamento ao alcance das outras pessoas, municiado, ele deveria ter sido diligente, assim como o Fernando explicou. Para começar, o pai desse rapaz nem deveria ter dado o acesso à arma para ele,
Deveria estar em casa, guardada, sem o acesso, só ter o acesso no local em que fosse praticar o tiro esportivo, né? E não em casa, ainda mais podendo carregar de um lugar para o outro. Ficou com medo de levar a arma embora, mas não ficou com medo de trazer a arma para o local. Essa é a diferença. E também a responsabilidade. Então você vai medir a responsabilidade de cada um para ver a extensão e toda a dor e o sofrimento. A questão do dano material, também tudo. Vai desde a despesa com velório, que é dano material. A família teve que gastar com velório, teve que gastar com enterro, tudo, os tratamentos, às vezes, médicos que a pessoa teve que fazer, se teve que, por exemplo, a mãe da criança, da adolescente que morreu, você tem que fazer tratamento psiquiátrico, com médico, tudo isso é um reflexo daquela conduta e passível de indenização. Quem vai definir o quanto, o que, é o juiz. Se o dano é material, é patrimonial, você prova aquilo que gastou e o juiz manda pagar. Se é dano moral, o juiz vai mensurar. Não tem nenhuma regra de mensuração de dano moral. Não existe isso. Vai ficar muito a critério do que conseguir ser provado no processo, o juiz mensurar. Aí ele vai analisar quem causou o dano, também, né? Quem causou o dano, o tamanho do dano e contra quem foi causado, para poder chegar num valor que, das duas coisas, de alguma maneira mostre uma certa forma de reparação do dano, que é impossível reparar esse dano, mas deu uma sensação de reparação do dano, e que de outra forma também haja de forma a impor em quem foi condenado a pagar essa quantia, de que essa conduta é reprovável para que não venha cometer isso novamente, para que não faça isso novamente. Então essa é a questão. Então os menores, na questão do ECA, os menores respondem. Mas na questão do direito privado, para o direito civil, da responsabilidade civil, os pais desses menores também vão responder. Porque no direito penal não ultrapassa a figura, né? Mas no direito civil... Então, um momento para comprovar no processo mesmo. Tudo no processo. Encerrado o inquérito policial com a propositura, pela legislação civil, é o seguinte: você pode esperar, que é uma reparação civil ex delito, ou seja, decorrente de um delito, de um crime. Que a gente do direito civil, a gente gosta de falar latim, então é bonito, né? Decorrente desse crime. Eles podem esperar terminar a ação penal, ter a condenação e daí entrar com a ação de reparação civil e usar todas aquelas provas ali, porque você já tem a materialidade ali, a autoria, você já tem... Só vai discutir o quanto que tem que ser indenizado. Se você já entrar em conjunto, você tem que fazer as provas nos dois, né? E o prazo prescricional fica suspenso até terminar a ação penal. E depois ingressa com a ação penal. Então tem essa possibilidade, uma conduta irresponsável que saiu para tudo que é lado. Os pais desses menores, por omissão, né, foi omissão, vão responder penalmente porque não zelaram na guarda das armas, os menores vão responder perante o ECA, mas ainda os pais vão responder na questão de responsabilidade civil patrimonial. Aqui na parte administrativa, pelas informações que eu levantei, o Exército já havia suspenso o certificado de registro dessas armas, então há também já preventivamente uma fiscalização do Estado. Certamente que essas armas serão analisadas, se elas atendem ao que a legislação permite. Aqui um ponto importante, porque nós tivemos várias alterações de 2019 para esse ano, o que traz até algumas dúvidas sobre o que é ou o que não é permitido. Por exemplo, nós tivemos uma delas, que foi ali na limitação com relação à potência da arma, com os critérios que foram fixados em um dos decretos, foi permitido que fosse enquadrado como arma portátil um fuzil brasileiro, um fuzil da marca Taurus, o modelo T4, né? Ele é um fuzil, mas ele é como se ele fosse o Gol Bolinha dos fuzis, né? Como se fosse o Fiat Uno dos fuzis, né? Um fuzil de menor potência, né? Mas estrago ainda, né? Eu imagino que sim, né? Eu levantei e fiz uma pesquisa com relação ao preço dele, né? Espero que a Polícia Federal não esteja rastreando meu IP. Mas eu fiz uma pesquisa, o preço para aquisição dele é em torno de R$10 mil. Mas, contudo, com a atualização da norma, o fuzil ele não foi recepcionado como arma portátil, né? Então, se você, Fabrício, estava pensando em se tornar aí o Rambo do Pantanal, né? Então você já pode desconsiderar essa ideia, porque ao menos fuzil não será possível a aquisição. Mas eu queria uma AK, é meio mais bonita. Legalmente você não conseguirá adquirir, tampouco você poderá fazer uma réplica, porque também os chamados simulacros de armas são proibidos pela legislação, né? Então esse seu desejo deverá ficar apenas
no que no direito penal é chamada mera ideação, né? Ficará apenas na ideação. Mas, Fabrício, Vinícius, eu estou recebendo aqui a informação da nossa produção pelo meu ponto eletrônico e estão me avisando aqui uma notícia de surpresa que nós temos um quadro novo aqui no nosso programa. Enquanto não vem patrocínio, essa é a vinheta. Só deixando claro que eu não participei disso, tá? Vinícius? Começa agora o quadro Coisas que só acontecem no Mato Grosso do Sul. Bombeiros colidem com capivara ao ir socorrer motorista que colidiu com anta. De acordo com as informações da ocorrência, a mulher conduzia um veículo Mitsubishi Pajero sentido a Niuaque, quando atropelou a anta que estava na rodovia. Só lembrando, essa anta é um animal, não é uma pessoa. Com o impacto, o veículo saiu da pista e capotou. O socorro foi acionado e durante o deslocamento, a viatura dos bombeiros chegou a colidir em uma capivara. Conforme as informações, a colisão não foi grave e o socorro continuou o trajeto até o acidente. No meio do caminho havia uma pedra, uma capivara. Uma anta. O nosso orçamento é tão limitado que o Vinícius teve que fazer 2 vozes, né? Como é limitado o nosso orçamento, por isso que nós pedimos que você nos siga nas redes sociais para que possa melhorar aí a nossa condição econômico-financeira, né? Bom, dessa notícia, alguns fatos chamam a atenção, né? Primeiro, uma pessoa indo para Niuaque, no Mato Grosso do Sul, né? Saindo de Anastácio. Né? Não vou falar. Niuaque é uma cidade que aqui no Mato Grosso do Sul, onde há o Vale dos Dinossauros, né? Salvo engano, o Vale dos Dinossauros ele fica em Niuaque, na região central do Estados Unidos tem New York, nós temos Niuaque. Nós temos Niuaque. E nessa ocorrência, o Corpo de Bombeiros, quando atenderia uma pessoa que colidiu com uma anta, o Corpo de Bombeiros colidiu com uma capivara. Agora você imagina o motorista do Corpo de Bombeiros explicando pro chefe da guarnição o que aconteceu. Fui socorrer a anta, atropelei a capivara. Exato, e também a notícia não informa o estado de saúde da capivara nem da anta, né? Aqui não estamos para falar sobre isso, vamos falar sobre um aspecto jurídico importantíssimo, que é a responsabilidade do Estado pelo fato ocorrido. Então nós temos já jurisprudência consolidada que a colisão com animais na pista, ela importa em responsabilidade do Estado. Mas de onde vem essa responsabilidade? A primeira delas decorre da questão ambiental. Nós temos legislação ambiental bastante desenvolvida no Brasil, no sentido de que prevê medidas para que sejam evitados acidentes como esse. Dentre elas, o conceito do chamado corredor ecológico, que seria ali espaços de ligação entre unidades de conservação, de modo que o trânsito de animais ocorresse em uma região delimitada, né? Nessa região, evidentemente, que o Estado identificando que é o maior trânsito de animais, o Estado, então, ele deve adotar medidas, né? Como passagens subterrâneas, como cercas, como outras medidas necessárias para que não haja o trânsito de animal, ou, no mínimo, redutores de velocidade ou outras formas de sinalização para que os condutores eles possam ser alertados dos riscos que envolvem aquela região. Então há todo esse aspecto ambiental. Além disso, sempre que há um acidente, esse acidente ele envolve uma omissão, uma falta de fiscalização ou uma falta de ação, seja do Estado, quando é o Estado responsável por aquela rodovia, seja quando há uma concessionária, no caso daquelas rodovias que são concedidas para iniciativa privada, então há a possibilidade daquele que se sentiu prejudicado, se sentiu lesado, de que ele possa então buscar a reparação, entrando um pouco naquilo que nós falamos sobre a responsabilidade, né? Então, ocorrendo algo dessa natureza, há a possibilidade aí de que aquele que foi prejudicado possa pleitear a responsabilização do Estado pelo acidente ocorrido. Mas e se é uma região pantaneira, que tem placa na estrada, animais silvestres, aquele... Bem difícil de ver. Que tem o viadinho lá, saltitante. Nesse animais caso, silvestres. a sinalização do caso tem que ser a pessoa do lado, né? Olha! E se não houver ninguém, péssimo. Né? Eu espero que seja cortado, né? Nesse caso, caberia ao Estado, agora pensando como Estado, caberia ao Estado demonstrar que o Estado adotou todas as medidas de cautela necessária e mesmo assim não foi capaz de evitar. Entraríamos naquela situação da chamada omissão subjetiva, né? Quando o Estado
ele mesmo tendo adotado todas as medidas de fiscalização necessárias, mesmo assim, claro que o Estado não tem como controlar o movimento do animal, mas mesmo o Estado fiscalizando, sinalizando, adotando, mesmo assim houve um acidente. O Estado demonstrando que ele adotou a todos os protocolos de segurança necessários, então o Estado ele tem condições sim de não ser responsabilizado, né? Mas a presunção é de que havendo o dano e havendo a responsabilidade, o Estado responde na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas isso porque é animal silvestre, né? Se fosse um animal propriedade do particular, daí não, né? Correto, aí o particular responde. Exato, né? No caso do bem semovente, né? Do semovente. Os civilistas defendem que os animais, todos eles são bens semoventes, né? Não tem personalidade jurídica. Nesse caso, diferenciado, né? Nesse caso, civilista de raiz, não, né? Os diferenciados. Nesse caso, sendo um animal particular, aí claro que a responsabilidade cabe ao proprietário do animal. Por curiosidade, a anta é um paquiderme, então é parente do elefante. É o que sobrou do elefante pra gente, né? Com as patas curtas e sem tromba, aqui no Mato Grosso do Sul. Cultura. Informação muito relevante, né? Eu aprendi na 4ª série, né, cara? Eu lembro disso até hoje. Eu não aprendi, né? Eu estava na escola pública, a professora ela pegava licença, eu não cheguei nessa aula. Coitado de Amambai. Você ia roubar a Guavira, ô Fernando, você matava a aula, eu sei disso. Bom, pessoal, chegando no final do nosso programa, que lição de moral nós podemos tirar disso? Não atropele anta. Não atropele uma anta e não deixe as armas perto da anta do seu filho. Larai, hein? Bom, pessoal, então esse aqui foi mais um episódio aí do nosso podcast Direito do Mato. Eu agradeço a toda a audiência por estar acompanhando a gente. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial hoje à nossa aluna Malu Seifer por ter sugerido o tema do episódio de hoje. Muito obrigado, Malu. E pessoal, ficando aqui também mais uma vez um convite, se você quiser, pode interagir com a gente, pode enviar um e-mail, pode enviar comentários, sugestões, estamos sempre aí abertos a ouvir vocês. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua audiência, o seu carinho. Só lembrando, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, procura lá Direito do Mato, só haverá o nosso, não haverá outro. E deixe lá a sua opinião, deixe lá o seu comentário. Se for mandar uma crítica, manda no privado para não ficar aparecendo para os outros, senão nós vamos apagar. E fica aqui o nosso pedido para a sua atenção lá nas redes sociais. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Estamos nos preparando para a gravação de mais alguns programas. Mandem sugestões para ajudar na nossa criatividade, que uma hora ela acaba. Esse foi o seu podcast Direito do Mato. Um grande abraço a todos. Sejam todos muito felizes.